Três erros que os críticos do calvinismo cometem. Ao assistir palestras, ler artigos, conversar às vezes com alguns irmãos que criticam o calvinismo ou a fé reformada, eu tenho notado que há alguns erros recorrentes que são cometidos por esses irmãos ao apresentarem as suas críticas. E eu aqui vou mencionar três desses erros que eu estou identificando constantemente, né? E isso talvez precisa ser corrigido, ou melhor, isso precisa ser corrigido. Então, qual é o primeiro erro? O primeiro erro é que os críticos do calvinismo ou da fé reformada não tratam com as confissões reformadas. Exatamente isso que eu estou falando para vocês. Nós não temos visto críticos do calvinismo que trabalham a partir das confissões que foram formuladas por um grupo de teólogos no decorrer dos anos e da maturidade das igrejas reformadas. O que temos visto é que os críticos, eles não raro, constroem toda a sua crítica em cima das afirmativas e, sobretudo, de João Calvino nas Institutas, da forma que, infelizmente, João Calvino às vezes apresentou tanto a providência como a doutrina da predestinação, de uma forma, às vezes, muito destituída de percepções de afeto. Às vezes, não que ele não faça isso em alguns escritos, mas ao expor a doutrina da predestinação, nós encontramos em vários momentos uma acidez, uma aridez sem sentido. Talvez pela sua pecaminosidade, pela sua formação, pela sua condição física ou por aqueles que ele tinha que enfrentar, não sabemos o que, mas quando você lê, quem já leu todas as Institutas, nota realmente que há uma linguagem infeliz da parte de Calvino. E aí os críticos amontoam as suas objeções, usando principalmente esse que é, sem dúvida alguma, o principal reformador para a tradição reformada ou calvinista. Isso não significa que ele é infalível, inerrante, que as suas afirmações ou a forma com que ele apresentou as coisas esteja correta, né? Eu acho que os críticos precisam tratar, em especial, a crítica à fé reformada ou calvinismo a partir das confissões. Aí sim, vocês estarão tratando com documentos oficiais, respaldado por denominações, não só por um período, mas já há vários séculos. Assim, uma crítica seria melhor apresentável, tá? Então, essa é a primeira observação que eu tenho a fazer a respeito dos erros que os críticos do calvinismo cometem. Segundo erro constante. Infelizmente, os críticos do calvinismo, eles, ao criticar as posições calvinistas, eles não tratam exatamente com aquilo que a Bíblia diz também sobre esse assunto. Veja que quando nós notamos, o calvinismo diz que Deus decretou algo, mas depois ele condena a pessoa que fez, né? Eles vão dizendo essas coisas e mapeando afirmações calvinistas dentro desse bojo de juízo. E aí eu digo o seguinte, esses críticos, eles não fazem o mesmo quando a Bíblia usa termos assim. Vou mencionar dois casos. Primeiro, Êxodo capítulo 10, versículo do 1 ao 3 ali, diz que Deus fala para Moisés que iria endurecer o coração de Faraó e dos seus servos. Então o texto está bem claro. E aí o próprio Deus envia Moisés para perguntar a Faraó até quando Faraó iria resistir e não iria permitir o povo ir. Então eu pergunto para os que criticam às vezes a linguagem calvinista. Esse texto que Deus diz que iria endurecer o coração de Faraó e de seus servos, e depois Deus mesmo manda Moisés questioná-lo sobre isso, é uma linguagem que vocês criticam quando está dentro do contexto calvinista, mas é Bíblia. Outro exemplo,
Juízes, capítulo 14, quando a Bíblia diz que Sansão se apaixonou por uma filisteia, e isso é contra a lei revelada. Porém, a Bíblia lhe diz, no capítulo 14, que os pais deles não entendiam, os pais dele não entendiam, que aquilo vinha do Senhor para encontrar ocasião contra os filisteus. Isso, eu mencionei 2 casos, mas temos vários outros casos. Quando aquela sessão diante do Senhor aparece espíritos e Deus pergunta, quem vai enganar Acabe? Né? E temos vários outros, e também no próprio Novo Testamento, a Bíblia dizendo que Deus iria enviar o espírito do erro. Então, infelizmente, os críticos do calvinismo não lidam com essas passagens bíblicas que, na realidade, quando o calvinista diz, eles então zombam, criticam, dizem que estamos fazendo Deus isso ou aquilo, mas quando é a Bíblia, eles procuram enfraquecer as afirmações claras da Escritura. Terceiro e último aspecto que eu tenho notado, que constitui aí os erros que os críticos do calvinismo cometem, é que eles querem avaliar a postura teológica calvinista a partir de princípios lógicos e sentimentos humanos. Infelizmente, nós temos observado isso. A regra de juízo de valor em cima das afirmações calvinistas tem sido, sobretudo, os sentimentos e a lógica humana que muitas vezes se deparam com questões bíblicas que não são respondidas, e aí eles colocam um entrave. Não, mas isso não tem lógica, isso não seria amoroso ou isso não seria bondoso. Mas devemos pensar que se é Deus fazendo, se é Deus decidindo, é claro que aquilo já é bondoso, amoroso, justo e santo. Queira os meus sentimentos ou a minha lógica, não aceite ou não concordem ou não entendam. Então, não adianta nós querermos fazer com que as afirmações bíblicas se adequem aos nossos sentimentos, que, via de regra, são bem limitados. Então, essas são 3 observações. Eu recentemente vi aí um vídeo de 2 pastores que criticam muito o calvinismo, um deles ofende muito, e é talvez a versão amarga aí, né, dos críticos, versão amarga dos críticos que criticam aquilo que é amargo no calvinismo, né? Mas isso acontece, né, e digamos aí, o jogo da história dos debates teológicos. Mas fica aqui essa minha observação, porque eu tenho constatado, infelizmente, essas limitações nos críticos do calvinismo. Que Deus nos abençoe e que, apesar dessas diferenças teológicas, tenhamos sempre presente que Cristo, e tão somente Ele, é a verdade, e é Ele que nós devemos defender e propagar acima de tudo. Sistemas teológicos podem nos ajudar, podem nos atrapalhar de nos aproximar de Cristo, mas Cristo deve ser o centro de todos esses sistemas. Deus abençoe a todos.